Oi gente, eu vou falar um pouco hoje sobre um tema um pouco mais polêmico. Eu vou falar sobre preconceito, o que eu vivi e o que eu acho desse assunto. Então segue o vídeo. Eu já expliquei pra vocês um pouco como eu descobri a dislexia. Esse vídeo tá lá na primeira temporada e eu vou estar linkando o vídeo aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem entender melhor, entra lá para não ter que ficar repetindo aqui toda vez. Mas eu queria falar que durante o meu período escolar, eu fui tratado muitas vezes como vagabundo. Porque parecia que eu não tinha concentração, parecia que eu não queria ler a matéria. Mas não era bem isso, né? Então, eu escutar isso quando era moleque era um pouco mais estranho. Mas eu não sabia o que era. Após eu descobrir o que é dislexia e o assunto também virar mais recorrente na vida das pessoas, eu comecei a escutar muitas formas que se trata de dislexia, muitas pessoas também querendo falar da dislexia de uma forma pejorativa, e enfrentei algumas dificuldades a partir do momento que eu falei que eu tinha dislexia. E as pessoas muitas vezes têm uma forma de falar da dislexia que eu trato como pejorativa e elas acham que está fazendo graça. Esse assunto eu acho muito importante ser tratado por algumas coisas. Porque eu acho muito desrespeitoso a forma que as pessoas tratam a dislexia. As pessoas muitas vezes não sabem o que é dislexia e elas tratam fazendo brincadeira. Por exemplo, muita gente que tem erro de português, erro de concordância, ou não presta atenção em alguma coisa, falam, ah, eu tenho dislexia. Isso é uma prova que a pessoa não sabe o que é dislexia, mas ela usa a palavra para justificar um erro. E eu acho isso pejorativo, eu não acho isso legal. Então, comece a entender o que é dislexia, comece a entender as dificuldades e as superações, a gente acaba parando de fazer a gente começa a ficar um pouco mais ofendido com algumas coisas. E eu costumo falar, que eu acho que é a maior verdade, que preconceito é falta de informação. Quando você tem preconceito contra alguma coisa, é que você não tem informação completa sobre aquela coisa. A gente pode pesquisar, e todo preconceito que a gente tem é porque a gente não entende muitas vezes o tema. Então a gente acaba criando uma barreira quanto a isso. Quando as pessoas utilizam esse termo como brincadeira, por exemplo, tem uma comunidade que eu acho muito chata pela forma que utiliza a palavra dislexia, que chama Pássaro Dislexo, no Facebook. É uma comunidade bem cheia, tá? E ela utiliza até o pássaro escrito de forma errada, já mostrando como que é o dislexo. E eu não acho isso bacana. Na verdade, eu acho que quando você está usando alguma dificuldade que a pessoa tem, alguma coisa que atrapalha a vida da pessoa, você não tem que usar. Agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo já por causa da dislexia. A partir do momento que eu comecei a falar sobre a dislexia, comecei a falar abertamente sobre o assunto, comecei a levantar a bandeira do dislexo, eu escutei muita gente falando, você não tem isso é uma grande besteira, isso é muleta. É esse preconceito que acaba incomodando muita gente. Esse preconceito que acaba me machucando muito. Por quê? Porque a pessoa não tem informação, a pessoa não quer saber o que é, e é muito mais fácil falar que a pessoa está usando de muleta do que tentar entender. Isso eu falo muito de pessoas próximas a gente. As pessoas acabam não querendo aceitar isso e acabam contestando o que você tem. E muitas vezes contestando o que um profissional falou. No meu caso foi uma ótima neurologista e uma neuropsicóloga. Eles fizeram um laudo e comprovaram o que eu tenho. E assim, escutar algumas coisas que eu escutei lá na época, que falou assim, Guilherme, você já teve uma dislexia muito mais severa do que você tem hoje, e você conseguiu se superar, eu penso, poxa, apesar da dificuldade com a dislexia, eu consigo pegar ela, crescer com isso e evoluir com isso. Também queria relatar uma coisa que é até difícil eu falar, nem sei se eu devia estar falando aqui com vocês isso, de uma coisa que aconteceu num antigo trabalho meu. O que acontece? Eu comecei a falar da dislexia, não ficava falando o tempo todo não, tá? Eu só deixei claro para todo mundo que eu tinha dislexia, para as pessoas até se informarem o que é, e eu estava mostrando que eu estava aberto para conversar sobre o assunto com as pessoas. E antes de sair do trabalho, eu escutei de uma chefia, Guilherme, eu tentei descobrir mais sobre a dislexia, porém, eu não consigo trabalhar com dislexo. E isso é uma das razões que eu não consigo trabalhar com você. E você está fora da equipe. Fala um monte de coisa, mas não coloca um déficit que eu tenho como o motivo de eu estar saindo de uma equipe. Eu tinha noção que eu tinha acertos, eu tinha erros, sempre estava correndo atrás, sempre estava me superando. Algumas coisas eu não fazia com facilidade, mas eu demorava um pouquinho mais para entregar, mas eu fazia questão de sempre estar entregando. Nunca surgiu de mim o termo, eu não dou conta de fazer isso. Não, pelo contrário, eu sempre estava lá disposto a tentar aprender, tentar me superar. E a pessoa, por um preconceito, fala isso. Isso, acredito que acontece na escola. A pessoa, em vez de estar lá com você, ela simplesmente fala uma coisa que você tem e resolve te afastar, te tirar da vida dela. Isso é uma coisa que acaba machucando muito. Então, não é mimimi,
não é frescura, não é nada disso. A gente quer respeito. E sim, eu sempre estou disposto a falar com dislexia. Eu tenho esse canal aqui para diminuir o preconceito contra a dislexia. Hoje eu falo que eu tenho orgulho de ter dislexia, porque ele ajudou a construir quem eu sou hoje. Eu consegui me superar muitas vezes tendo dislexia, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho dislexia, eu não fico falando o tempo todo que eu tenho dislexia, mas se me perguntar, sim, eu tenho dislexia. Antes da pessoa ter preconceito, antes da pessoa não ter informação, procure saber um pouco mais, isso principalmente, procure respeitar o dislexo. Isso não serve só para o dislexo, serve para qualquer outra coisa. Serve para a pessoa que tem alguma doença, a pessoa que tem algum déficit, a pessoa que é diferente, tá? Então, respeite as diferenças. O respeito é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Vamos falar da maneira correta, vamos respeitar as diferenças, tá? Eu vou pedir uma ajudinha de vocês, gente. Eu tô precisando de mais gente curtindo aqui, mais gente compartilhando para essa palavra contra o preconceito acabar atingindo mais gente. Então, compartilha aqui, vai lá no seu grupo de WhatsApp, fala com seus amigos, mostra esse vídeo para todo mundo. Vamos fazer uma discussão maior aqui nos comentários. No Facebook, compartilha. Curte a página, compartilha tudo que tiver lá. E sempre que tiver algum assunto, gente, pode colocar aqui que eu tô aqui para conversar com vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Falou, até mais!